microfone ligado aí, dá uma desligada aí. Bom, gente, bom dia, Penal 3, hoje é sábado, hoje é dia 6/6. Bom dia, hoje é sábado, 6 de junho de 2020, sábado, aula do Penal 3. Vamos iniciar hoje, gente, com um trabalho muito interessante, que é a questão da dosimetria da pena. A gente só deu uma pincelada no semestre passado, e uma introdução, e hoje nós vamos começar. Eu gostaria que vocês aprofundassem, não só nos estudos aqui em aula, mas também em pesquisas, porque é um assunto muito importante para a penal. Vocês estão estudando os crimes, né, em espécies, né, crimes contra a vida, e já, inclusive, estudaram a questão da conduta humana individualizada, a conduta humana quando ela é feita em concurso de pessoas. E agora você tem que entender também a dosimetria da pena, em que fase ela chega, certo? Então, nós vamos entender agora a dosimetria da pena. O que significa dosimetria da pena? Vamos anotar aí que eu fiz um resumo aqui na minha mente para vocês anotarem. Então, dosimetria da pena é o método judicial, é o conceito dela, doutrinário. Dosimetria da pena é um método judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, visando a suficiência para prevenção e reprovação. Bom dia, Valdemir. Para prevenção e reprovação da infração penal. É o método judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. Gente, vamos lá. Método judicial, todo mundo já sabe. Então, para que a gente possa fazer a dosimetria da pena, nós teremos que ter tido um julgamento. Nós teríamos que ter tido um julgamento. Então, por exemplo, vamos fazer a dosimetria da pena no júri, para vocês terem ideia. No tribunal do júri, quem faz a dosimetria da pena? Quem faz no tribunal do júri, gente? Vocês já sabem isso. O juiz. O juiz togado. Porque você fala o juiz, o conselho de sentença também são, os 7 jurados leigos são juízes também, mas são juízes de fato e de direito. O juiz togado é quem faz a dosimetria da pena. No júri, por exemplo, e linkando com a dosimetria da pena, o jurado absolve ou condena. Isso vai até o juiz togado, e esse juiz togado é que vai dizer, e que vai fazer a dosagem, a dosimetria da pena. Se não for no júri, for no juiz comum, é o juiz togado também, certo? E se for no tribunal a nível de recurso, nós vamos ter também a dosimetria da pena feita, mantida, no caso de recurso, ela é mantida pelo colegiado, no caso dos tribunais regionais, estaduais ou os tribunais superiores, seja ele até o STF, ele mantém aquela decisão, mantém aquela dosimetria da pena ou altera a dosimetria da pena. Então, de qualquer sorte, ele faz uma revisão na dosimetria da pena. Deu para entender? Então, os tribunais superiores, vamos supor, um julgado ocorrido aqui na Bahia, no juízo criminal de Tóxico. Ele vai ter uma dosimetria da pena feita. Bom dia, Paulo César. Vai ter uma dosimetria da pena feita pelo juiz togado, e isso vai subir para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O Tribunal de Justiça da Bahia confirma ou aumenta a pena. Isso aí vai subir para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que vai também confirmar, aumentar, diminuir, lá o que seja, dentro das possibilidades de cada caso concreto. Isso, então, vai subir para o STF, Superior
Supremo Tribunal Federal, que vai também fazer essa revisão. Ou mantém a pena, ou aumenta ou diminui dentro de cada peculiaridade de cada caso, especificidades de cada caso. Não pode... Sim, aí nós vamos ter atenuantes e agravantes depois nas fases. Isso está dentro da dosimetria da pena, que são as fases, certo? Então, a dosimetria da pena ela é feita em um julgamento, seja por um juiz togado, seja por um colegiado. Mas ela é feita por um julgamento, é feita diante de um julgador ou de julgadores, certinho? E a dosimetria da pena, esses julgadores são togados, são juízes de direito mesmo, certo? O jurado não faz dosimetria da pena, certo? No Brasil, não faz, certo? O jurado não faz, só quem faz é o juiz togado. O senhor falou, em outros países, os jurados fazem dosimetria da pena, é, professor? Sim, tem países que fazem. Em cada caso específico, sim. Pode fazer a dosimetria da pena, entendeu? Mas é sempre... Ou os jurados podem fazer, em alguns casos específicos, e ela ser revisada pelo próprio juiz, ou o próprio juiz é quem faz, tá? Mas o comando do júri é sempre do juiz togado, entendeu? Vou dar exemplo, o julgamento me veio aqui à mente. O julgamento de Emily Rose. Quem assistiu esse filme? É um filme muito interessante, Emily Rose. É um filme de terror, né? Não, não é um filme de terror, não. É porque ela faz uma cisada. Ela é esquizofrenia e o padre Marp, ele trabalha com exorcização. E ele manda ela parar de tomar o remédio Gambutrol, que é um remédio que controla a questão da psicose, da esquizofrenia, e ele vai a júri popular. E aí, nos Estados Unidos, são 12 jurados leigos, certo? No final do filme, eu estou contando o filme como é nos Estados Unidos, não me recordo do estado que foi o julgamento real nos Estados Unidos, mas ele foi julgado nos Estados Unidos, 12 jurados leigos. Aí o juiz pede para que os jurados leigos lessem a sentença. Os jurados leigos, leram a sentença, que ele foi considerado culpado pelo crime de Emily Rose. Assistam o filme, bota na Netflix, Emily Rose. É fantástico o filme, fantástico. Assista do início até o final. Emily Rose. Então, os jurados dizem que ele é considerado culpado. Quando ele é considerado culpado, aí a juíza bate o martelo, aí os jurados dizem, mas nós queríamos fazer uma recomendação. Aí o promotor não permite, mas a juíza disse, eu gostaria de ouvir a recomendação. Os jurados dizem, nós chegamos à conclusão de que ele, pelo sofrimento que ele já passou, por tudo, ele já não deve ser mais apenado, não deve mais sofrer nenhuma pena. E, no final, contra a promotoria, a juíza acata e ele foi considerado culpado pelo crime dela, mas sem apenação, porque ele já sofreu o suficiente, já pagou, tem essas modalidades nos Estados Unidos, entendeu? E ele foi considerado, na realidade, culpado, mas ficou solto, não teve nenhuma penalidade, ele estava preso, inclusive. Note no final exatamente isso que eu falei. No final, exatamente os 12 jurados, tem um jurado que é o porta-voz que fala, e exatamente o que eu falei isso. Essas palavras dos jurados foram exatamente essas que o juiz... Bom dia, isso, tudo bom? Que o juiz acatou. Então, por ali você vê que existe uma mitigação, um misto entre os jurados darem decisões na questão da dosimetria da pena, tanto da não apenação, com a anuência do juiz. Ao final, o juiz faz a sua anuência, ou seja, anui aquela decisão do jurado. Então, os Estados Unidos é uma coisa onde existe muita peculiaridade, certo? E para quem gosta de estudar, eu estou lançando aqui as seguintes pesquisas para quem gosta de estudar, porque a gente passa... Bom dia, Ricardo, tudo bom, irmão? A gente passa pela faculdade, o momento mais feliz da vida da gente é a faculdade. O momento que você tem que se dedicar mais é a faculdade. O momento que você tem que estudar mais é a faculdade. O momento que você tem que pesquisar mais é a faculdade. É exaustivo, mas é a faculdade. Então, eu gostaria de lançar 2 questões aí, que eu estou estudando também, e gostaria que vocês também estudassem.
com referência à morte de George Floyd, no Minnesota, né, nos Estados Unidos. Minnesota, Estados Unidos. George Floyd. O policial, em que ele vai ser acusado? Aí vamos lá. Vocês podem pesquisar, porque é bom vocês pesquisarem. Lá nos Estados Unidos, ele vai ser acusado por crime culposo. Certo? Aí, nesse caso do crime culposo dele, a pena pode chegar a 25 anos, você tem ideia. Diferente do Brasil, que o menino Miguel, agora em Recife, ele veio, ali é crime culposo, né? Ela não teve a intenção de matar, mas a moça não teve a intenção de matar. Mas, de qualquer sorte, se você analisar essa situação, você vai ver o quê? Você vai ver que é crime culposo, não teve a intenção de matar. Mas qual é a penalidade hoje no Brasil para o crime culposo? Vai olhar para você ver. É uma coisa muito irrisória, muito pequena com referência aos Estados Unidos. Então, lá no crime culposo, ele pode ficar 25 anos na cadeia. Bom, outra coisa que nos Estados Unidos tem, o policial tem uma decisão da Suprema Corte, se não me recordo, de 1939. Veja como os Estados Unidos, às vezes, é mais atrasado do que a gente. A gente é mais evoluído a nível de direitos humanos, de igualdade, uma série de coisas. O que acontece? Você tem, nos Estados Unidos, imunidade qualificada. Anote aí. O policial ele vai gozar de imunidade qualificada. O que significa isso aí, Ricardo? Perfeito. Imunidade qualificada nos Estados Unidos significa que ele, para todos os efeitos, o policial está de boa fé. O policial não quer fazer um crime doloso. Ele está agindo de boa fé. É a presunção que se tem. Então, se torna difícil punir o policial nos Estados Unidos. Porque a ordem é aquela lei dura, abrupta, né? Aquela lei rigorosa ao extremo, que veio daquela época em Nova York, tolerância zero, e antes, muito antes também, em que havia muita violência nos Estados Unidos. Então, a gente fica a se perguntar por que é difícil ter essa punição nos Estados Unidos. Então, a imunidade qualificada, que é um ponto para vocês estudarem, e o crime desse policial contra George Floyd, que foi considerado um crime culposo, que protege policiais. A imunidade qualificada, ela, segundo os americanos, protege policiais que matam em serviço. Os tribunais americanos não punem os policiais. Isso eu estava vendo uma reportagem em inglês da BBC de Londres, que fez uma entrevista sobre alguns casos, e eu trouxe esses dados para vocês. Para quem gosta de estudar, é bom, porque eu acho que o nosso direito tem algumas coisas mais atrasadas, mas o dele também tem muitas coisas atrasadas. E observava nas manifestações que o policial falou para um repórter: não olhe para trás, ande para frente e não filme. Eles são muito truculentos nos Estados Unidos, extremamente truculentos. Eu tive nos Estados Unidos, não tive problema nenhum com a polícia, graças a Deus. Mas eles são extremamente truculentos em alguns estados, em algumas localidades também, não sei. E isso gerou essa execução via mídia internacional, que ele ficou 8 minutos com o joelho no pescoço, o rapaz dizendo que não estava podendo respirar. Um absurdo que gerou essa onda de movimentos mundial, o inconsciente coletivo trabalhando contra uma posição de racismo, porque, na realidade, o rapaz, por ser negro, ele fez aquilo tudo. Se fosse um rapaz branco, acredito que ele não faria aquilo que ele fez. É o entendimento que está se tendo nesse momento. Mas vamos lá, prosseguindo. A dosimetria da pena é essa modalidade de você, é um método judicial que você vai aplicar para quando o réu for condenado. A dosimetria da pena, bote aí, tem 3 fases. A primeira fase, que nós vamos estudar com mais profundidade, é a chamada pena base. Pena base, ela inicia-se no artigo 59. Gente, aproveite esse semestre para dar uma dominada aí em dosimetria da pena, seja com as nossas aulas, seja com as suas pesquisas, seja com o aprofundamento que vocês podem fazer da matéria, porque ela cai em exame de ordem, ela é muito importante. A dosimetria da pena é um dos pontos muito importantes no direito penal.
conhecer a dosimetria da pena realmente está na frente. Bom, outra questão que é discutida aqui, e esse é o entendimento de Guilherme de Souza Nussi, ele nos fala sobre a dosimetria da pena como método judicial, e vocês copiaram discricionariedade juridicamente vinculada. Aí o professor Guilherme de Souza Nussi, com o seu brilhantismo, vai muito além. É uma discricionariedade juridicamente vinculada, certo? Se a gente começar a analisar esse termo, eu gostaria que vocês fixassem bem esse termo para a dosimetria da pena, que às vezes cai em questão de prova. A dosimetria da pena, ela é discricionária. Aquelas questões de CESP, aquelas questões de Fundação Getúlio Vargas. Aí você vai ver, não, ela não é discricionária. Totalmente. Ela tem que ter a sua discricionariedade vinculada juridicamente, né? Então, a questão da discricionariedade de uma lei é que ela pode ser aplicada, certo? Ela pode ser aplicada de acordo com a necessidade e oportunidade, né? Por exemplo, um prefeito quer construir um metrô de superfície, ele coloca aquele metrô lá de superfície e ele achou conveniente, fez o processo, havia oportunidade, conveniência, oportunidade, necessidade. Na cabeça dele, ele fez. Então, havia larga para você trabalhar. Já quando a gente fala em direito tributário, a gente fala que tributos, eles são vinculados, né? A administração, a cobrança de tributos, é uma cobrança vinculada, tem um poder vinculado. A administração tributária deve se ater à vinculação legal. Ou seja, não pode ter nenhuma necessidade, oportunidade, conveniência, necessidade, né? Oportunidade, conveniência, necessidade, você não pode utilizar isso. Tem tributo, tem que pagar. Todos. É uma vinculação. É um poder vinculado da administração tributária. Ela tem poder-dever de vinculação à lei. Já a discricionariedade, você tem uma pista de 3 vias. Você pode andar pela direita, pela esquerda, pelo meio. Você pode fazer mais coisas. E aí o professor Guilherme de Souza Nussi, queria ouvir vocês, ele cria na dosimetria da pena esse conceito de discricionariedade que vem ganhando corpo na doutrina, juridicamente vinculada. Ou a lei é discricionária, ou um ato, ele é discricionário, ou ele é vinculado. Nós estamos mitigando para uma discricionariedade vinculada. O que vocês acham disso? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, prático. Quando você vai trabalhar com antecedentes, um dos pontos na pena base é você trabalhar com os antecedentes. Aí você vai lá e vai ver os antecedentes da pessoa. Onde é que entra essa discricionariedade juridicamente vinculada? Pergunta que eu faço a vocês. Você vai trabalhar com a culpabilidade. Onde é que entra a discricionariedade? Vamos lá, gente? Vamos dar alguns pontos aqui da conduta social, personalidade. Esses são itens da dosimetria da pena. Certo? Onde é que entra essa discricionariedade, gente? Nos antecedentes, na conduta social, na personalidade, na culpabilidade. Onde é que entra isso aí? Onde é que entra essa discricionariedade juridicamente vinculada? Entra nos antecedentes? Sim, professor. Entra. Você pode optar por colocar um antecedente ou não, de acordo com conveniência e oportunidade, e você pode vincular isso juridicamente. Eu vejo com problemas. Como a doutrina está seguindo muito e crescendo muito, fiquem atentos para numa prova vocês utilizarem essa discricionariedade juridicamente vinculada, que ela é dita, repetida pelo professor Guilherme Souza Nussi. Mas tenham cuidado com perguntas nisso aí, porque, na realidade,
em realidade vos digo, em realidade vos direi, quando você faz a dosimetria da pena, você, na minha opinião, o judiciário ele tem o livre convencimento motivado. E dentro do livre convencimento motivado, é que o juiz pode colocar um antecedente ou não. Mas o juiz também não pode tirar um antecedente. Entendeu? Se existe um antecedente, ele não pode tirar. Tirar do papel. Mas ele pode tirar da mente quando ele for aplicar a pena. Por que tirar da mente? Porque quando ele vai aplicar a pena, ele vai, por exemplo, quando você chega um juiz, os juízes fazem muito isso, quando a gente vai falar desembargador e tudo, eu trabalhei no caso Nardoni, a gente foi no tribunal fazer um habeas corpus, para a doutora Delma, inclusive, não fazer o depoimento. E aí, quando a desembargadora, Nardoni, cara, aquele que jogou do 6º andar, já começou o pré-conceito, o conceito antes, porque o Nardoni foi um caso de repercussão midiática. Então, eles ficam todos receosos no sentido de, já é um antecedente ou não é um antecedente? Né? É um antecedente, que às vezes pode não estar no papel, mas está na cabeça do juiz. Mas eu penso que na dosimetria da pena, os antecedentes têm que estar no papel, não na mídia, não no inconsciente, não na cabeça das pessoas. E aí a gente vai aprofundar até o assunto. Né? Você fala em antecedentes. George Floyd. O fato de ser negro é um antecedente pejorativo na cabeça de um racista, capaz de colocá-lo 8 minutos com o pescoço lá, preso, sem poder respirar. Então você vê que por aí você não pode dar essa discricionariedade, esse poder máximo, porque a própria lei fala, o juiz tem livre convencimento motivado. Bote aí. As decisões judiciais, elas são tomadas com livre convencimento motivado. Motivado em quê? Motivado nas provas. A motivação são as provas. Os antecedentes, você não pode usar discricionariedade. Por exemplo, o prefeito de Salvador, ele pode usar discricionariedade quando ele for construir o governador. Quando ele for construir o metrô, ele vai dizer, não vai até Lauro de Freitas. Uma hipótese, né? Eu estou dando hipótese. Só vai até o aeroporto. Conveniência, oportunidade, necessidade. Mas ele não pode fazer discricionariedade num ato judicial que tem que ser vinculado a quê? Vinculado à lei, porque a lei começa no artigo 59, anota aí, 59 do Código Penal brasileiro, a lei começa a dizer o que é ou não que pode ser colocado como poder discricionário, que pode ou não ser colocado na questão da discricionariedade. Então, você não tem essa discricionariedade 100%, como tem um prefeito no direito administrativo. E essa juridicamente vinculada é uma mitigação para tentar dar vazão ao conceito de livre convencimento motivado do magistrado. É uma espécie de dar vazão a esse livre convencimento motivado do magistrado. Deu para entender, gente? Alguém quer falar sobre isso, que é importante esse conceito aqui agora, antes da gente prosseguir? O professor? Diga, meu querido. O quesito residência, trabalho, família, tudo é um quesito também para diminuir a pena? Tudo vai entrar, tudo. Aí nós vamos ver aqui hoje, antecedentes, personalidade. Eu só estou dando esse conceito para a gente entrar nisso aí. Gente, veja só. Eu tenho que confessar uma coisa a vocês aqui, rápida. Eu vou até desligar para fazer essa confissão a vocês. Daqui a pouco a gente vai começar a segunda parte. Certo?